Uma última ideia para fechar o raciocínio, não é? Vocês poderiam me dizer, mas faz sentido ainda apostar na ciência, depois de todas as críticas que se fez a essa prática durante todo o século XX, nesse século XXI? Vamos pegar os últimos anos para pensar isso. Nós vamos pensar na pandemia. Todos os extremismos políticos que se manifestaram durante a pandemia eram negacionistas, né? E a gente tem a experiência da Segunda Guerra, por exemplo, o Franz Neumann, no Behemoth, né, que é um livro que analisa todos os aspectos do nazismo. Ele mostra que também o nazismo foi, digamos, fundamentado por um pensamento pseudocientífico negacionista que, evidentemente, colocava a raça ariana como superior a todas as outras. Mas não só isso, né? Neumann também diz que o totalitarismo, né, o fascismo na versão nazista, por exemplo, ele começa a se manifestar da maneira mais radical quando ele deixa de falar sobre orçamento e passa a pensar a economia em termos irracionais, míticos, né? Então, tem todo um pensamento anticientífico nesses grupos extremistas que se manifestaram tanto, né, durante o século XX e se manifestam nesse século XXI. O que nos leva à discussão que o Horkheimer faz no texto dele, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, que é a seguinte: a gente tem que diferenciar, né, ciência de tecnologia. Uma coisa é a ciência, que é um tipo de pensamento que nasce da curiosidade humana, né, e da tentativa de conhecer o mundo e agir conforme esse conhecimento. Uma coisa diferente é a degradação da ciência em mera tecnologia, que é a pura instrumentalização da ciência promovida pelo sistema capitalista, né, que só considera útil o que for cientificamente lucrativo, né, aquele conhecimento que for imediatamente aplicável e for lucrativo. Então, uma coisa é a ciência como tentativa de conhecer o mundo e agir conforme esse conhecimento, e outra coisa é a patologia da tentativa de controlar o mundo e submeter o mundo a imperativos de lucro, né? Um exemplo bem simples: vejam, enfim, uma coisa é o ser humano tentar diferenciar quais são as plantas comestíveis das não comestíveis, né? Que é um conhecimento que as comunidades, enfim, os hominídeos sempre tiveram que buscar para não morrerem, né, quando estivessem comendo determinadas plantas. Mas agora, uma outra coisa é pensar isso em termos de controle, né? Então eu imagino que eu saiba quais são as plantas venenosas todas, e aí eu paro de pesquisar simplesmente por achar que eu já sei tudo, e aí evidentemente que eu vou acabar morrendo, ou então eu resolvo simplesmente matar todas as plantas que eu não conheço para evitar que a gente morra, e aí gera uma crise ecológica. Então, é justamente essa patologia que a gente tem que evitar. O sistema capitalista é um dos principal fator, né, de gerar essa, ou de geração desse tipo de patologização da ciência. A gente tem que pensar na ciência nesses termos, né, a partir da ideia de, enfim, uma curiosidade sobre o mundo, uma tentativa de compreender como ele funciona e agir conforme esse conhecimento para que a espécie humana possa viver da melhor maneira possível, né? Então, a aposta na ciência ainda é extremamente importante, mas com essa diferenciação entre o que é ciência e o que é tecnologia, e com essa reflexão, né, do aspecto científico, que de uma certa maneira, né, a prática da ciência é incompatível com o sistema capitalista. Ela está em tensão com o sistema capitalista, porque ela não se deixa instrumentalizar, né? Tem coisas que a investigação científica tem coisas na investigação científica que nunca vão gerar lucro, né, que não vão ser úteis e que simplesmente vão servir para a gente descrever o modo como o mundo funciona e a maneira como as coisas se organizam, né? Ou então vão ser simplesmente consideradas um bem comum da humanidade e não vão servir para gerar lucro para essa ou para aquela empresa. Então, apostar na ciência ainda é importante, até porque a alternativa seria conhecer o mundo a partir de uma intuição, que é algo irracional, de uma visão da divindade, que também é algo irracional e que varia, né, conforme a pessoa, as várias intuições e as várias visões do que seja a divindade. Ou então confiar, né, na opinião ou na visão de pessoas específicas, o
que também não gera confiança, né? Porque a pessoa pode estar te enganando, ela pode estar te manipulando, ela pode ter uma percepção muito parcial daquele fenômeno e ainda não produzir uma visão organizada sobre a existência e, portanto, apostar na ciência é importante, mas justamente nesse aspecto negativo da ciência, de busca de conhecimento. O Horkheimer fala que o importante na ciência, ele usa até uma citação do Poincaré, a ciência para ele é uma biblioteca infinita, né, que vai se renovando em conhecimento conforme a sociedade vai evoluindo. E não é uma biblioteca terminada, né, que simplesmente sirva para a gente, enfim, dominar a natureza e dizer que a gente sabe tudo para todos os tempos.